polícia conclui inquérito sobre o acidente no viaduto da Avenida T63 em Goiânia. O motorista que provocou a batida foi indiciado por duplo homicídio e lesões corporais. O repórter Almir Costa traz mais informações. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito levou 40 dias para concluir as investigações. Mais de 20 pessoas foram ouvidas e os 2 volumes do inquérito, que será enviado hoje ao Poder Judiciário, tem 510 páginas. Resultado de uma investigação complexa sobre este grave acidente no viaduto da Avenida T63 em Goiânia, que provocou 2 mortes e deixou outras 2 pessoas feridas. Ao apresentar o resultado das investigações, o delegado responsável pelo inquérito decidiu pelo indiciamento do motorista que dirigia o veículo que causou a batida por duplo homicídio e por lesões corporais. Durante as investigações, nós, a partir das oitivas realizadas, conseguimos demonstrar que o veículo do investigado não foi fechado em cima do viaduto por outro veículo, como ele alegou, e que também ele não passou a acelerar o automóvel a partir do momento em que teria ocorrido essa suposta fechada. De acordo com o que foi produzido nos autos, ele, desde a quadra anterior da Avenida T4, já vinha imprimindo uma velocidade muito excessiva. A polícia técnico-científica analisou a caixa preta do veículo, fez um exame de estimativa de velocidade no local do acidente e concluiu que o motorista estava a 148 km por hora no momento da batida. Isso é quase 3 vezes mais do que é permitido no elevado do viaduto, que são no máximo 50 km por hora. Segundo a polícia técnico-científica, as imagens de câmeras de vigilância foram muito importantes para determinar o excesso de velocidade em que o carro estava ao provocar o acidente. Inicialmente foram feitos exames pela seção de grupo especializado em perícias de crimes de trânsito, na qual a perita ela coletou vestígios no local que pudessem ajudar a elucidar, fazer essa estimativa de velocidade. De modo complementar, nós tivemos também as análises do funcionamento e da mecânica do veículo, por parte da seção de engenharia forense, para saber a questão de condições de estado e de funcionamento, até mesmo para verificar se houve a situação de confusão dos pedais, como foi relatado pelo suspeito, E, além disso, também foi feito os exames de fotogrametria pela seção de audioimagem, que nada mais é do que você analisar imagens a partir de fotografias e comparar com as imagens da câmera que foram coletadas no dia do evento, para justamente fazer essa estimativa de velocidade. O trágico acidente ocorreu por volta da meia-noite do dia 20 de abril deste ano. O veículo importado era conduzido pelo médico Rubens Mendonça Filho em alta velocidade sobre o viaduto da T63. Ao descer o elevado, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a moto em que estavam David Antunes Galvão e Leandro Fernandes Pires. O impacto foi tão forte que os corpos das 2 vítimas foram arremessados a vários metros e caíram na pista lateral do viaduto. Os 2 tiveram mortes instantâneas. Uma outra moto e um carro que passavam pelo local no momento também foram atingidos. A condutora da moto e o motorista ficaram feridos, sendo que a motociclista fraturou a perna esquerda. Testemunhas filmaram o resultado da tragédia logo após a colisão frontal. Acidente aqui no viaduto da T63 com a 85 aqui, carro. Pegou aqui 2 motocas mortos. Rebentou o carro, filho. Rebentou o carro. Os caras morreu na hora. Após a batida violenta e com resultado tão trágico, o motorista do carro importado permaneceu no local. Ele estava acompanhado da esposa e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Desde aquela noite trágica, Rubens Mendonça Filho afirmava que teria sido fechado por outro carro e que, por isso, teria perdido o controle da direção do veículo e causado o acidente. Mas imagens e laudos da polícia técnico-científica comprovaram que isso não aconteceu.
Nós temos o depoimento da condutora do automóvel que supostamente teria fechado ele, dando conta de que ela estava trafegando normalmente em cima do viaduto, na faixa da esquerda, quando foi ultrapassada pela contramão pelo automóvel Volvo, que na sequência, ao voltar para a mão de direção, acabou perdendo o controle do veículo. E depoimento esse que é corroborado por outra testemunha ouvida ainda no início das investigações, que relatou o mesmo episódio, que o automóvel já estava em alta velocidade antes da subida do viaduto, que não foi fechado por ninguém, que pelo contrário, que ele já fez uma ultrapassagem pela contramão na subida do elevado. Rubens Mendonça Filho não será preso. O médico é réu primário e tem colaborado com a investigação. Ele foi indiciado por 4 crimes graves. Se condenado, pode pegar mais de 40 anos de cadeia. De acordo com a legislação, a pena máxima para cada um dos homicídios dolosos é de 20 anos, para a lesão corporal simples é de 1 ano e para a lesão corporal grave é de 5 anos. Totalizando, seria uma penalidade máxima de aproximadamente 46 anos. Almir Costa, que acompanhou aí durante toda a manhã a conclusão desse inquérito. É um caso que revoltou e revolta muita gente. E, Almir, você enfatizou muito bem. Incríveis 148 km por hora em pleno viaduto da T-63, meu amigo. Boa tarde, Almir. Traga mais detalhes para nós. Bom trabalho. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Eu ouvi também lá hoje, tanto do delegado quanto da polícia técnico-científica, que a velocidade desse veículo era tanta que quando ele atinge ali o cume do elevado, as 4 rodas do carro saem do chão. As imagens, inclusive, mostram isso. E foi quando ele supostamente voou, né, como eles falam, que ao bater no asfalto de novo, ele muito provavelmente perdeu o controle do veículo e acabou entrando na pista contrária e batendo na moto e causando essas 2 mortes, infelizmente, e mais 2 pessoas feridas. E nós fomos ouvir uma das famílias vítimas, né, dessa tragédia, né? A mãe e a viúva de uma dessas pessoas que morreram. Nós estivemos hoje na casa da família do Leandro Fernandes Pires. Nós vamos acompanhar agora o que diz a Fernanda Lopes, que é a viúva do Leandro, sobre esse indiciamento e o que a família deseja, né? O que a família espera em relação ao motorista desse carro. Vamos acompanhar primeiro a fala dela. Infelizmente, nada vai fazer diminuir essa dor, passar, nada traz ele de volta, não muda, né? Nada muda o que ele fez. Mas ele tem que ser preso, ele tem que pagar. Pois é, e quem está sofrendo mais em relação a essa situação toda é, claro, a mãe do Leandro, né? A dona Fabiana Fernandes não para de chorar realmente a perda trágica de um filho que era um motociclista, né? O motoboy que estava levando o David na garupa e que infelizmente acabou morrendo também. Nós ouvimos o que ela disse sobre a conclusão da investigação, claro, muito abalada, muito emocionada ainda e, claro, ela também espera por justiça. Vamos acompanhar. A gente está muito confiante mesmo, que ele pague pelo que ele fez, que ele seja condenado, que ele seja preso. A justiça que a gente pede é que ele seja preso. Não é dinheiro, não é vir advogado dele aqui querer fazer acordo. Você entendeu? Nada disso. A gente quer que ele pague pelo que ele fez. Que o senhor tenha consciência que o senhor tem que pagar pelo que o senhor fez com a gente. Com a gente e com a família do David também, que está sofrendo demais. É dolorido, né, ouvir tudo isso, né? Mas o que a família quer é justamente isso. Inclusive, a dona Fabiana cobra justamente isso que a família não entende por que o médico ainda está em liberdade. Mas o rito é esse, né? A lei prevê exatamente isso, né? Ele cumpre todas as exigências legais para responder a esse crime em liberdade. E o rito é esse também. O inquérito agora será remetido ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário recebe, abre vistas para o Ministério Público, que oferece uma denúncia. Se essa denúncia for acatada, né, pela Justiça, aí sim ele pode ser levado a júri popular, né? Ou seja, um júri popular é que vai dizer se ele é responsável, se ele vai ser condenado ou não. Nós entramos também em contato com a defesa do médico Rubens Filho.
O Danilo Vasconcelos nos atendeu, mas disse que estava entrando para um julgamento e ele só irá se manifestar sobre a conclusão das investigações da Polícia Civil assim que, segundo ele, tiver acesso a toda essa investigação. E aí sim é que ele pode convocar uma coletiva para poder falar sobre esse indiciamento do cliente. E a gente, claro, vai continuar acompanhando porque é um caso que repercute muito ainda e as famílias estão esperando pela conclusão, o destino, né, do que vai acontecer com o motorista que causou essa tragédia toda. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, que o julgamento aconteça o mais rápido possível. Obrigado, Almir, bom trabalho. Vidas perdidas e famílias destroçadas, que isso pelo menos sirva de alerta àqueles aventureiros que saem por aí acelerando.